Olá, meu nome é Laércio, eu sou do canal Xemolan do YouTube. Nós decidimos fazer esse vídeo para aqueles que têm acompanhado alguns vídeos que estão rolando na internet de um certo líder do judaísmo nazareno. Nota-se que é um homem de muito saber, conhecedor do hebraico, um homem muito culto. E ele fez uma citação que nos incomodou um pouquinho. Ele diz que quem não crer da forma que ele acredita é um herege e um antissemita. Ele se refere a Rosh Hashanah, o ano novo, cabeça do ano, no 7º mês. A nossa congregação e um grupo a qual pertencemos, nós não reconhecemos que o ano novo bíblico seja no 7º mês. Por um simples fato. Ao abrirmos nossa Bíblia, em Êxodo capítulo 12, no versículo 2, nós lemos o seguinte: Este mês será o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vocês. A partir daqui, podemos encerrar a nossa conversa. Mas, como esse nosso colega, esse youtuber, afirmou que nós somos desconhecedores da cultura do Oriente Médio, que nós, de uma forma herética, de uma maneira antissemita, nós estamos espalhando vídeos contra a comunidade judaica, então é necessário um esclarecimento. Isso não é verdade. Nós chegamos a esta conclusão, que o ano novo não é no 7º mês, em primeiro lugar porque está na Torá, acabamos de ler. Em segundo, porque dois grupos de judeus que não pertencem ao judaísmo rabínico, os judeus caraítas e os samaritanos, que por acaso jamais saíram da terra de Israel, desde que foram levados pelos assírios e lá se misturaram com os israelitas que estavam na terra de Israel, eles jamais observaram o ano novo no 7º mês. Mas de onde vem isso? Como surgiu essa ideia? Absurda, por sinal. Fui pesquisar naturalmente, porque quando há 2 décadas eu conheci o judaísmo messiânico, me apaixonei. Aquela ideia de ser um descendente de um judaísmo, descendente de uma família judia. Aí eu peguei os sobrenomes da minha família e por coincidência todos faziam parte dessa relação. Eu caí de cabeça. Mas de repente eu comecei a perceber que havia alguma coisa estranha. Eles tinham uns costumes lá que eram atípicos, não eram comuns. Mas eu imaginava, eu sou muito jovem, não é possível que tantos homens sábios, 2000 anos de história, possam estar errados e eu esteja certo. Até que eu me deparei com esse texto nas Escrituras Sagradas. Eu digo, eu posso estar errado, mas a Torá não está errada. Aí o que eu fiz? Fui pesquisar e encontrei um site. O nome desse site, Karaite Corner, do Dr. Nehemiah Gordon. Quem é Dr. Nehemiah Gordon? Ele é reitor da Universidade Hebraica Caraíta de Israel. Ele é um dos tradutores dos manuscritos do Mar Morto. Ele é um dos pesquisadores que acharam mais de 1000 manuscritos com sinais maçoréticos que traz a pronúncia do nome do Criador. Ele tem em mãos 16 cartas de rabinos desde o começo da nossa era, que mandavam entre si para manter um nome sagrado. Eles escreviam as vogais em códigos para que não se esquecesse esse nome. Então é um homem de grande saber, e é justamente este judeu caraíta, rabino, doutor, tradutor, reitor de uma universidade hebraica, é justamente ele que clareou esse tema para mim. Você pode encontrar a explicação bem destrinchado ali nesse site. Tem outras explicações, mas você vai encontrar lá. Então eu sugiro que você pesquise. E é justamente nesse site
que ele traz um texto em que os judeus caraítas afirmam que realmente o judaísmo está errado, porque eles usam como base Ezequiel 40, versículo 1. Vou convidar você a fazer a leitura comigo. O profeta Ezequiel, no capítulo 40, versículo 1. Não vou me alongar muito, porque não é o meu propósito, né? O nosso amigo youtuber, ele deu 1 hora mais ou menos, e eu quero ver se em 15 minutinhos eu consigo liquidar esse assunto, encerrar esse assunto, né? Porque eu não sou herege, não sou antissemita, e não acredito que o Dr. Nehemia Gordon, um judeu caraíta, reitor de uma universidade hebraica, também seja, que os samaritanos também sejam. Não acredito nisso. Eu acho que ele se equivocou, ou equivocou-se, como você preferir. Vamos lá. No 25º ano do nosso exílio, no começo do ano, no dia 10 do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, nesse mesmo dia a mão de Jeová esteve sobre mim, e ele me levou à cidade. Ezequiel 40, verso 1. Depois você lê na sua Bíblia. Disse alguma coisa aqui que é o 7º mês? Não disse. Ah, mas ele cita uma outra coisa. O jubileu. O jubileu acontecia em Israel a cada 50 anos. A cada 50 anos, o escravo era liberto, as dívidas quitadas, as propriedades que porventura teriam sido vendidas voltavam ao seu dono original. E ele diz que, como o texto mostra que é em Yom Kippur que deveria acontecer isso, então aí justifica que o ano novo seja em Yom Teruah. Primeiro que o texto não fala em Yom Teruah, fala em Yom Kippur. Mas vamos ver o texto. Então, Levítico 25, 9, viu? Então vocês farão soar alto a buzina no 7º mês, no dia 10 do mês da expiação. Vocês devem fazer com que o som da buzina seja ouvido em toda a terra de Israel. E esquecemos de ler o versículo 8. Vamos ler o versículo 8? Vamos lá. Está aqui, ó. Está aqui o versículo 8. Nós vamos ler. Vamos ver se realmente é isso. Então nós lemos aqui que no dia 10, em Yom Kippur, deve-se fazer soar a trombeta para que todo mundo escute na terra de Israel. Mas no versículo 8 diz assim: você contará 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, e os dias dos 7 anos sabáticos somarão 49 anos. Agora entendi. Então quer dizer que no Yom Kippur do 49º ano deve-se soar o shofar, anunciando que o 50º ano está chegando. Nós estamos no 40º ano, no meio do ano. Naturalmente, o 50º ano será dali 6 meses em Abib. O Deus misericordioso, ele fez com que esse mandamento estivesse para anunciar, para que eles se preparassem, para que devolvesse a liberdade dali a 6 meses aos escravos, quitassem as dívidas, devolvessem as propriedades adquiridas. Mas não diz que é ano novo. Ele usa a mesma coisa para o ano sabático. Aí eu faço a seguinte pergunta: se eles guardam Rosh Hashanah no 7º mês por causa de o ano do jubileu, então eles só poderiam guardar a cada 50 anos, não é isso? Porque só acontece a cada 50 anos. Mas talvez diz, não, mas também tem um ano sabático, então eles deveriam guardar esse outro ano novo a cada 7 anos. Mas isso não acontece. Eles têm guardado isso anualmente. Mas de onde que vem isso? Aí que vem a resposta. Segundo Nehemia Gordon, ele afirma que havia na Babilônia uma festa no dia 1º do 7º mês babilônico, chamado Aquito. E esta festa era o ano novo deles. Nesse dia, eles celebravam a uma divindade, um demônio, né, na nossa visão, chamado Marduk, ou Merodach. Pois esse demônio, essa divindade havia vencido uma outra divindade, outro demônio chamado
Tiamat. E era uma grande festa. E aconteceu que um ano coincidiu que o primeiro do 7º mês judaico caísse no primeiro do 7º mês babilônico. E a partir daí começou a tradição. Segundo algum texto do Talmud que eu também vi, eles começaram inicialmente a trazer algumas coisas muito leves para dentro do judaísmo. Uma delas nós encontramos no livro de Esther, quando diz assim: era o primeiro mês, o mês de Nissan. No começo eles colocavam o texto que estava na Torá e depois o nome babilônico. E aos poucos eles foram introduzindo filosofias, visões, ideias babilônicas. Foi justamente isso que fez no século VIII judeus fizessem uma cisão. De um lado o judaísmo caraíta, que ficou só como judeus caraítas, e do outro lado o judaísmo rabínico, ortodoxo, farisaico, que trazia o Talmud como sua principal ferramenta de fé. Eu acredito que não vai ser por muito falar que eu quero convencer vocês, mas sugiro que façam as pesquisas as quais eu sugestionei, e vocês vão ver que nesse site Caraíta Corner explica direitinho. Rosh Hashanah no 7º mês não é bíblico, não é de antissemita porque eles são judeus, é uma festa paganizada. O texto bíblico não dá a menor evidência que seja mudança de ano, e eu acredito que porque nós cremos dessa forma, não deveríamos ser chamados hereges, ou muito menos antissemita. Nós lembramos que os hereges foram queimados na fogueira, e a maioria deles eram inocentes. O antissemitismo, ou nazismo, como preferir, em nosso país é crime. E nós não somos criminosos. Nós somos apenas leitores da Torá. Naturalmente, nós não temos condições de poder fazer grandes produções no YouTube. Temos nossa limitação financeira, mas nós temos uma fé muito grande. Conhecimento nós temos, porque é de graça. E a Bíblia diz: de graça recebei e de graça dai. Então é o que nós estamos fazendo. Se você gostou desse vídeo, assina aí pra gente, dá um like para nos ajudar. É um canal novo que está começando agora, e o nosso propósito não é fazer um contraponto à religião de ninguém, é mostrar fatos. E contra fatos não há argumentos. Shalom, shalom. Nos acompanhem na rede social, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Amém.